Bom, boa noite a todos. Hoje nós vamos fazer a terceira aula do programa de extensão em trauma pediátrico. O tema hoje é o trauma torácico, com a doutora Vitória. A doutora Vitória é cirurgiã geral, instrutora do curso ATLS, o suporte avançado de vida no trauma, e está finalizando agora a residência em cirurgia pediátrica. Então, a palavra, doutora Vitória. Boa noite a todos. Agradecer por todos estarem aqui à noite, né, se disponibilizando a aprender um pouquinho sobre o manejo, a atuação aí no trauma pediátrico. Então, meu nome é Vitória, sou de Goiânia, fiz residência de cirurgia geral, mas estou morando aqui em Uberlândia já indo para o terceiro ano, se Deus quiser, finalizando a residência em cirurgia pediátrica. Então, sempre que a gente conversa sobre trauma, é importante enfatizar. Esse é o primeiro slide que nós passamos na aula de trauma do ATLS. Então, é importante a gente saber que o trauma, ele continua sendo a causa mais comum de morte e incapacidade na infância, e a mortalidade de todas essas lesões superam todas as causas de morte em doenças e adultos jovens. Então, nós sabermos identificar, atuarmos e dar oportunidade a esses pacientes terem uma sobrevida maior é essencial. Hoje, nosso tema, então, é sobre trauma torácico. Logo no início, é importante nós conseguirmos diferenciar as causas do trauma torácico, como ele pode ser classificado. Então, o trauma torácico, só conseguir fechar aqui para não ficar essas notificações, só um minutinho. Então, o trauma torácico ele é classificado em contuso e penetrante, sendo o trauma contuso aquele causado por um impacto que não teve rompimento da integridade da pele. Então, é um acidente de trânsito, uma queda, a criança que está brincando, está andando de bicicleta e o guidão bate, está brincando no sofá e cai. Já o trauma penetrante é aquele que o objeto perfurou a parede torácica, né? Comumente a arma branca ou a arma de fogo. A epidemiologia, a gente sabe que lesões torácicas nessa faixa etária são infrequentes, cursando em torno de 4 a 8% da população pediátrica. Só que, geralmente, essas lesões elas estão relacionadas a outros traumas. Aí que é a importância, né? Geralmente pode estar associada a um trauma abdominal, um trauma craniano. Por quê? Na população pediátrica, tudo é muito pertinho. Então, às vezes a criança machuca uma região e pode se dissipar para outra. O trauma torácico isolado, ele tem uma mortalidade de 5%, só que quando está associado a outras lesões, como a abdominal ou craniana, essa mortalidade pode chegar até 40%, daí sua importância. Em relação a características, né? A gente sabe que o trauma contuso, ele corresponde à grande maioria, chegando a 85%. O penetrante vai em 15% a 20%. Pensando na faixa etária, todas podem ter a presença do trauma contuso. Já o penetrante, ela se relaciona mais com a população adolescente, e, como eu citei, a mortalidade do penetrante, ela pode ser muito maior, chegando aí a mais de 17%. O contuso, geralmente, ele tem uma mortalidade maior quando associado a outras lesões. Já o penetrante depende da localização dessa lesão. Então, lá no início, né, sempre que a gente fala sobre temas de pediatria, a gente tem que entender por que a criança ela é diferente dos adultos, né? Então, aqui, quando eu vou falar um pouquinho sobre anatomia e fisiologia pediátrica, eu coloquei esse rapazinho aqui com escudo. Por quê? A caixa torácica, nossa, nós sabemos que a gente tem a cartilagem, as costelinhas, e tudo isso é o escudo proteger nossos órgãos internos contra as lesões. A gente sabe que na criança é tudo menorzinho, e isso causa com que pequenas lesões externas podem causar grandes lesões internas, né? Então, as principais diferenças aí anatômicas do tórax pediátrico. Primeira questão, a caixa torácica, a gente sabe que ela é mais flexível, ela é complacente, porque essa cartilagem ela ainda não está totalmente ossificada, ela é uma cartilagem mole. Isso faz com que tenha uma facilidade de uma compressão. Além disso, essas costelas elas são em formato mais horizontal e menos ossificadas, então elas conseguem também receber um impacto maior, assim como o externo, que ele é mais proeminente, mais móvel. Em relação aos músculos da respiração, a criança tem uma massa muscular menor, menos eficiente, tanto é que a gente vai conversar que a respiração da criança, diferente do adulto, ela tem mais um padrão abdominal. Tudo isso que nós conversamos nos faz acender um ponto de alarme aí.
essa criança, às vezes, uma energia cinética, um trauma pequeno, pode resultar em grandes lesões internas. Por quê? Ele não tem a carapaça, não tem esse escudo tão potente, tão desenvolvido para proteger, né? Quando nós pensamos aqui no órgão do diafragma, nós sabemos que ele é o pilar da respiração, do padrão respiratório da criança. Então, a gente sabe que é um padrão predominantemente abdominal e diafragmático. O volume pulmonar também é um volume menor comparado, né? Ele tem uma menor reserva. Então, uma criança, ela começa a desaturar muito rápido, ela cai a dessaturação, assim como na última aula foi falado, né? A criança, ela desatura, ela pode evoluir com a bradicardia associada. Por isso que é tão importante nós conhecermos. Em relação à via aérea, a gente sabe que ela é proporcionalmente menor e por ser mais mole, ela tem uma capacidade maior de ser compressível, né, e isso causar uma obstrução. Então, o padrão de lesão no trauma, ele se relaciona muitas vezes a lesões internas, lesões viscerais, que não têm sinais externos, como fratura, que foi apenas uma lesão por transmissão, de forma importante. Em relação a algumas outras características, né? O mediastino da criança, ele é um mediastino mais móvel, então ele causa um deslocamento maior. Isso é importante a gente pensar que é uma vantagem, né? Ele ser mais móvel no sentido. Por quê? Como ele tem essa elasticidade, essa mobilidade, o risco de lesão cardíaca de grandes vasos são reduzidos após a compressão. Só que a grande desvantagem é o quê? Como esse mediastino ele é móvel, quando a gente tem um pneumotórax, um hemotórax, ele tem maior facilidade de deslocar o mediastino, causar uma redução da nossa pré-carga e cursar com uma hipotensão importante. Além disso, a criança ela tem uma reserva cardíaca grande. Isso quer dizer o quê? Que a criança ela pode perder um volume de até 40% da sua volemia para começar a dar sinais de choque, diferente do adulto, né? Que a gente pensa lá em 15% a 20%. Outro ponto importante é que, como eu citei, né, essa hipotensão ela pode ser muito tardia, assim como a hipóxia. Nós não devemos aguardar uma criança manifestar hipotensão ou hipóxia para estar pensando nos sinais precoces do choque. Além disso, né, a criança ela tem uma demanda metabólica muito mais alta, uma menor reserva pulmonar, como nós conversamos, e tudo isso faz com que ela tenha uma deterioração muito rápida frente a pequenos traumas ou às suas instabilidades. Então, nessa aula, eu quero abordar as principais lesões torácicas traumáticas para nós sabermos reconhecer como nós podemos intervir de forma imediata no pronto-socorro, nesse atendimento inicial dos nossos pacientes. Então, nós vamos falar sobre contusão pulmonar, o hemotórax, os pneumotórax, as fraturas dos arcos costais, lacerações, vamos citar também um pouquinho em relação à ruptura, lesões da via aérea, asfixia traumática e a lesão traumática, né, a hérnia diafragmática traumática. Bom, então lá no início eu quero conversar com vocês sobre a contusão pulmonar. Como que é a fisiopatologia da contusão pulmonar? Então, ela se baseia num trauma torácico de alta sinergia. Então, vem um trauma importante. Essa sinergia, esse trauma, essa cinética, perdão, ela passa pela parede torácica, causa uma compressão, né, uma hipertensão do parênquima, que causa como se fosse uma deformidade pulmonar. Essa deformidade, ela faz ruptura dos alvéolos, tem um extravasamento de sangue, né, que a gente fala que é essa lesão alveolar por cisalhamento, e isso gera uma hemorragia intraalveolar. Qual que é o grande problema? Aumenta a permeabilidade e essa alteração faz com que o surfactante ele perca sua função, ele é inativado. Dessa forma, esse alvéolo ele se predispõe a uma atelectasia. E com a atelectasia a gente vai ter um desequilíbrio entre a perfusão, a ventilação desse paciente. E ela cursa, então, com uma hipoxemia progressiva, conforme a gente conseguiu compreender através dessa fisiopatologia. As manifestações iniciais podem ser taquipneia, dor torácica, a criança tem estertor e os sinais de hipoxemia. Só que esses sintomas, essas apresentações, elas tendem a piorar, ter sua apresentação mais importante nas primeiras 24 a 48 horas. Como que é o diagnóstico? A princípio pelo raio-x, pode ser que inicialmente ele está normal, mas no raio-x o que a gente consegue ver? A gente consegue ver áreas de consolidação, como eu mostro aqui nessa imagem à esquerda, né? A gente consegue ver essas opacidades na radiografia e lembrar que essas opacidades, elas não vão respeitar os limites anatômicos dos lobos pulmonares.
nós sabemos que a TC ela é mais sensível para identificar a presença da contusão. Então, diante de uma criança com contusão pulmonar, como que eu vou manejar ela? Primeira coisa, suporte ventilatório. E esse suporte ventilatório, ele vai ser oferecido conforme a necessidade do paciente. Inicialmente, lembrar que todo paciente vítima de trauma, ele ganha de presente lá na admissão, né? Oxigênio alto fluxo na máscara, não reinalante. Então, a gente vai ofertar oxigênio. Vai avaliar se esse paciente está evoluindo com colapso importante. Então, às vezes, esse paciente vai evoluir com uma falência respiratória que vai precisar de uma intubação, de uma medida mais invasiva, de uma ventilação mecânica, né, no caso. Pensar também na VNI, porque a ventilação com pressão ele vai ajudar nessa expansão. Também temos que enfatizar a importância da analgesia eficaz, porque a analgesia eficaz ela melhora a ventilação e evita a atelectasia. E como eu falei lá na fisiopatologia, em relação à contusão pulmonar, é importante também evitarmos uma sobrecarga volêmica, porque vai ter uma piora nesse edema pulmonar e, consequente, na sua manifestação clínica. Quando pensamos no hemotórax, o hemotórax é o quê? É o acúmulo de sangue na cavidade pleural. Então, pode ser por uma lesão traumática, e eles têm as suas causas principais, né, que são as lacerações do parênquima pulmonar ou lesões dos vasos intercostais ou mediastinais. A clínica também é uma clínica muito ampla. Pode ser uma dispneia por essa própria fator de compressão pulmonar, uma dor torácica intensa, vai ter uma redução, né, na movimentação, a percussão, nós vamos identificar uma maciez, né, que é esse derrame, né, esse derrame hemorrágico, esse hemotórax, diminuição ou ausência, abafamento dos murmúrios, e lembrar que os sinais de choque, eles são muito tardios e só na presença de um sangramento muito importante. Como a criança poderia estar apresentando uma taquicardia e uma hipotensão. Sinais sistêmicos também, a criança pode ter uma fadiga, uma sudorese, uma cianose, só que isso acontece nos casos mais graves. E como que a gente vai fazer o diagnóstico? Então, o diagnóstico, ele pode ser feito lá no nosso raio-x, né, no início dessa avaliação, pode ser feito no ultrassom EFEST, na sala de trauma, ou até mesmo na tomografia. Então, a gente vai ver uma opacidade, pode ser visto níveis aéreos quando houver a presença de um hemopneumotórax, e o raio-x, ele não é tão específico para detectar hemotórax pequenos. Como que é o tratamento? Drenagem de tórax, tá? Então, hemotórax é importante nós conduzirmos através da drenagem. Indicações da toracotomia, quando que a gente pensa em um hemotórax maciço numa criança? Se acontecer uma drenagem maior que 15 ml por quilo de imediato, nós temos que pensar que esse paciente pode ter algum sangramento importante de grandes vasos, que vai necessitar de uma abordagem cirúrgica, ou se esse sangramento ele é persistente, ou maior que 3 ml por quilo por 3 horas. Então, esse paciente ele tem que ser acompanhado de perto, quantificado o débito desse dreno para todo esse segmento. Então, aqui nós vemos um raio-x, né, com um derrame, pensando no contexto do trauma, um derrame hemotórax. Nós vemos, então, essa opacidade e nas setinhas azuis está marcando um desvio, porque a gente tem que pensar que o líquido está preenchendo essa cavidade e está empurrando as estruturas. Outro diagnóstico importante é o pneumotórax simples. O pneumotórax simples é um ar na cavidade pleural. E os seus sintomas, assim como nós estamos comentando sobre as outras manifestações, são sintomas vagos. Então, a criança pode ter uma dispneia, pode ter uma dor torácica, mas que numa criança muito pequena pode ser totalmente inespecífica, vai ter redução no murmúrio vesicular, a percussão pode estar com uma hipersonoridade, criança pode apresentar uma taquipneia, mas em crianças muito pequenininhas, esses sintomas todos podem ser muito inespecíficos, né? Então, a criança está irritável, está um pouco cianótica, tem um esforço respiratório. O diagnóstico, através do raio-x, então, é uma área radiotransparente escura no espaço pleural, porque ela foi preenchida por ar. Então, a gente consegue ver que nessa imagem, a gente consegue ver esse ar e consegue ver uma linha fininha, né, entre a pleura visceral com o pulmão todo colapsado. Como que é a conduta diante de um pneumotórax simples? A conduta é a drenagem torácica. Então, a gente faz a drenagem, que eu vou explicar mais daqui um pouquinho, né, sobre como que nós vamos fazer. E é importante que antes desse paciente
estar corretamente drenado, nós temos que evitar uma pressão positiva. Por quê? Se esse paciente tem uma fístula, eu começo a ventilar, eu coloco ele no ventilador, eu forneço pressão, eu posso estar transformando um pneumotórax simples em um pneumotórax hipertensivo. Algumas exceções que nós não pensamos em fazer a drenagem são pacientes que têm um pneumotórax espontâneo, pequeno, o paciente está estável e não tem ventilação mecânica, né? E esse paciente está em um ambiente muito controlado. Ele está num serviço que vai ter acesso a uma drenagem, não, ele está monitorizado. Então, esse paciente é um paciente que dá para a gente acompanhar. Agora, um paciente tem um pneumotórax, vai ser transportado, não tem suporte durante esse transporte, é mais prudente nós estabilizarmos, fazermos a drenagem e, assim, posteriormente, pensar no transporte ou na mobilização desse paciente. Então, falando um pouquinho sobre o pneumotórax aberto, né? Que é aquele pneumotórax que a gente fala que é a ferida aspirativa. Ele é quando tem a presença de uma comunicação direta entre a cavidade pleural e o meio externo. E é possível até escutar um sopro. Então, a gente vê a saída de ar através da ferida. O que acontece na fisiologia da respiração, né? Na inspiração, aqui a setinha, o diafragma, né? A gente puxa o ar através da pressão positiva e o ar atmosférico, por diferença de pressão, entra e ele comprime o pulmão da criança. Da expiração, é uma tentativa de retirar esse ar, mas como o orifício é pequeno, não consegue. Então, esse ar vai criando um mecanismo de válvula lá dentro, fazendo uma compressão e, posteriormente, um desvio. Como que a gente faz o diagnóstico? Exame clínico. A gente vai olhar o paciente e vai ver que tem uma ferida penetrante que está tendo escape aéreo. Qual que é a conduta imediata desse paciente? Um curativo oclusivo, de 3 lados, de 3 pontos, um curativo simples. Nós pegamos um plásticozinho e fazemos como eu coloquei aqui nessa imagem, né? 3 pontas. Por quê? Com a diferença de pressão, durante a inspiração da criança, vai parar de ter entrada de ar e na expiração, um pouco do ar que está lá dentro consegue sair. Mas lembrar que o tratamento definitivo é a drenagem torácica em selo d'água. Pensando aqui no pneumotórax hipertensivo, qual que é a importância dele? O pneumotórax hipertensivo é uma entrada de ar sobre uma pressão crescente. Então, vai entrando ar, ele vai colapsando esse pulmão. E como eu conversei lá no início, esse mediastino é muito móvel nas crianças. Então, esse desvio do mediastino, ele vai fazer o quê? A veia cava aqui embaixo, ó, na setinha, ela está toda comprimida. O retorno venoso, ele fica muito reduzido. Esse paciente tem um choque. Mas nesse caso é um choque obstrutivo, né, por compressão. Lembrar que o diagnóstico aqui é um diagnóstico clínico. Ele cursa com estabilidade, o murmúrio geralmente está abolido e as veias jugulares, pela compressão, ela está distendida. Porém, se uma criança está muito chocada, ela perdeu muito sangue, ela às vezes não cursa com uma distensão das veias jugulares. Então, é importante, diante dessa hipótese, a gente tem que pensar que a criança ela tem uma possibilidade de descompensar muito rápido, porque tem uma reserva respiratória menor. E como eu falei, né, esses sinais clássicos, como turgência jugular, desvio da traqueia, na criança é difícil avaliar, em alguns casos pode estar ausentes. Nos lactentes, tem que pensar nos sinais sutis que a gente fala, né? Se o paciente está irritado, uma palidez, desconforto grave, uma cianose, pode ser os únicos indícios e que o diagnóstico é clínico. A gente não vai fazer uma radiografia para esse paciente, a gente vai diagnosticar e tratar. E como que é o tratamento do pneumotórax hipertensivo? Tórax-centese de alívio, de imediato, tá? Onde que nós fazemos? Nas atualizações do PAUS e do ATLS, tem falado sobre fazer no 4º ou 5º espaço intercostal, na linha axilar anterior ou média. Por quê? Evita estruturas como os vasos mamários, tem menor risco de complicação. Mas nas crianças ainda é aceito a gente fazer no 2º espaço intercostal, na linha hemiclavicular. É menos usado, mas nas crianças é aceito. Em adultos nós já atualizamos para sempre no 4º, né? Ou 5º espaço. Em relação a como fazer essa toracocentese de alívio, né? Por quê? Se a gente tem uma criança que ela tem um pneumotórax hipertensivo, essa criança ela não vai ter condição clínica de esperar um cirurgião chegar, esperar o cirurgião pediátrico, o cirurgião geral.
o médico que está atendendo ela inicialmente, ele tem que saber diagnosticar e conduzir, porque como a gente vai conversar, né, com uma atitude simples, a gente consegue estar tirando essa paciente da urgência. Então, o material que a gente vai usar aqui, uma agulha ou um catéter. Nós damos preferências para o catéter gélco, porque ele nós conseguimos tirar o plástico, né, a pontinha, e tirar a agulha, né, após a introdução, e evita lesões inadvertidas. Lembrar que, assim como tudo em pediatria, o tamanho depende da idade ou do peso. Que na imagem ao lado eu coloquei os tamanhos, né? Nós temos o 14, que geralmente é o que a gente usa para adulto, então na pediatria a gente usa o 14, 16 para adolescentes. Para crianças maiores vai um 18, para os lactentes um 20, para os bebezinhos neonatais um 22. Nós devemos inserir a agulha logo acima da borda superior da costela inferior, para evitar lesões do feixe vasculo-nervoso. É importante a inserção até a gente ouvir, tem que ver que está tendo a liberação de ar. Por quê? Se às vezes for uma criancinha mais gordinha, tem um tecido adiposo, ou às vezes na hora de inserir, não inseriu em 90 graus, pode ser que você só dessecou subcutâneo e o ar não está saindo. Então é importante inserir e fixar esse catéter no local para ele que se mantenha funcionante até a drenagem efetiva, né? A drenagem definitiva. Por quê? O tratamento definitivo é a drenagem de tórax. Então, em relação aos cuidados específicos, né? Tem que lembrar, né, que o tórax é pequeno, ele é complacente, então se a técnica foi inadequada, tem risco de lesão. Então, por exemplo, se uma criança ela tem um pneumotórax hipertensiva à esquerda, um bebezinho, nós vamos inserir um catéter 16. Olha o tamanho. Se você inserir inadvertido, pode até ter lesão, né? Ter uma lesão atrial, por exemplo. Então, tem que tomar muito cuidado com o tamanho, com a medida e com a quantidade que a gente insere. Como o gel tem esse dispositivo do plástico, a gente inseriu ele, a agulha, viu que veio o ar, para a agulha e só canula o plásticozinho. Por quê? Está evitando o risco de lesões inadvertidas. Então, tem que estar sempre com o material preparado para drenagem torácica. Por quê? A toracocentese é uma ponte até o tratamento definitivo. Não utilizar agulhas muito curtas, né? Como eu citei, então, se uma criança tem um tecido adiposo importante, usou uma agulha muito curta, ela às vezes nem atravessou a parede torácica e não conseguiu ser efetiva. Lembrar que após a realização é necessária a drenagem torácica o mais breve possível, manter essa criança em monitorização, avaliando a frequência respiratória, a saturação, a pressão, teve uma melhora hemodinâmica após tirar essa paciente da urgência, a ausculta e após a drenagem programar um raio-x de controle torácico. E aí, grande questão, né? Importância de nós sabermos como drenar um tórax. Lá no início, a gente tem que saber o nosso material, o que a gente vai usar, quais vão ser os materiais que nós precisamos ter disponíveis. Então, nós precisamos ter material estéreo, campo, luva, gorro, um dreno de tórax, uma lâmina, geralmente nas crianças nós usamos ou a 11 ou a 15, uma pinça hemostática, geralmente a Kelly, e a sutura. O fio de preferência, geralmente nós utilizamos o nylon e o sistema do selo d'água. Como tudo em pediatria, depende do tamanho da criança. Aqui nessa fotinha a gente tem bem aqui no cantinho um dreninho fininho, temos outros drenos de vários tamanhos. Aqui os selos d'água também a gente tem com 500 ml, com 250, com 100 ml, e tudo isso depende do tamanho da criança, né? Então, essa tabelinha, aqui ela correlaciona o tamanho estimado do dreno com o tamanho da criancinha, né? Então, o RN, geralmente a gente vai usar um dreno 10, 12 frames, um lactente um 12, 16, uma criança maior um 16, um 24, e no adolescente a gente vai para o 24 ou 28. Então, esse aqui é estimado o tamanho pela idade. Mas nós também podemos correlacionar o tamanho do dreno pelo peso. Então, eu coloquei essas duas opções aqui para deixar salvo para seguir de direcionamento para quando a gente for tratar esses pacientes. Onde que a gente vai passar esse dreno? Então, é importante a gente entender a anatomia e nós tentarmos trabalhar no chamado triângulo de segurança. Esse triângulo, ele é um sítio que nós estimamos onde que a gente vai fazer a incisão. Lembrar que é no quarto ou quinto espaço intercostal, né, entre a linha axilar anterior e a média. E esse triângulo de segurança, ele tem alguns marcadores anatômicos, que a gente está aqui nessa fotinha, esse triângulo azul. Então, em cima, a gente tem na borda anterior, né, o latíssimo do dorso, na borda inferior, o peitoral maior, né? E no ápice, lembrando que na criança, assim como no adulto, a gente pode usar a linha do mamilo para estimar, né, o quinto espaço intercostal.
aqui só demonstrando então, a linha axilar anterior, a média, né? Lembrar da linha do mamilo também. Passo a passo, como que vamos drenar? Se houver condições, a gente vai tentar fazer de forma estéril, né, o procedimento, fazer a antisepsia, anestesia local, nós utilizamos a lidocaína sem vasoconstritor, lembrar dos planos para drenagem, né? Então a gente tem que anestesiar a pele, né? Fazer uma anestesia eficiente na pele, no periósteo, para que o bloqueio seja o suficiente para essa criança. Geralmente nós fazemos esse procedimento com alguma analgesia. Comumente na pediatria a gente dá preferência de utilizar a ketamina. Então, uma incisão pequena na pele e paralela às costelas. Essa incisão é uma incisão do tamanho suficiente para passar o dreno. É feita uma dissecção romba com a pinça até atingir a cavidade pleural e força a entrada quando tiver a perda de resistência, que tem que tomar muito cuidado. Por quê? Se a gente vai drenar um bebezinho, um neonato, a gente já conversou aqui que tudo é muito mole, tudo é muito fraquinho. Se a gente entrar com tudo com essa Kelly, a gente pode perfurar pulmão, pode perfurar mediastino e causar lesões inadvertentes. Então, tem que ser uma dissecção cautelosa e entrar com a pinça firme, mas sem colocar muita força, né? Para não ter um risco de furar e machucar alguma coisa. Então, a introdução do dreno. Se é numa criança maior, a gente pode usar a introdução com a pinça. Coloca a pinça e guia esse dreno, né, para a posição posterior e superior. Mas uma criança muito pequenininha, principalmente nos bebês, não tem espaço para entrar a pinça e o dreno. Então, muitas vezes nós dissecamos bem, fazemos essa dissecção cautelosa, abre bem a musculatura, abre bem a Kelly na hora da retirada e consegue introduzir o dreno só com dreno, sem nada guiando ele. Lembrar da tentativa sempre de estar direcionando o dreno para o ápice. Então, essa imagem aqui, né, mostrando primeiro a incisão na topografia do quinto espaço intercostal, dissecção cuidadosa com a Kelly, introduziu, perfurou, entrou na cavidade pleural, a gente até fala para retirar a Kelly um pouquinho aberta, porque isso facilita essa confecção desse caminho para a passagem do dreno. E aí, o quanto que a gente introduz o dreno? Por quê? Um dreno na criança, como tudo que nós estamos conversando, é pequenininho. Então, se a gente pegar o dreno e introduzir muito, o que acontece? Esse dreno fica dobrado, acotovelado e não funcionante. No ATLS é preconizado que a gente faz essa estimativa do tamanho através de colocarmos a extremidade, né, fenestrada na clavícula, faz uma pequena curva sobre a direção do tórax até o local da inserção e a partir daí nós introduzimos. Muitas vezes no serviço, na realidade de quem trabalha com criança, nós não temos necessariamente o material adequado para aquele peso. Então, às vezes, o dreno vem com muitas fenestras. Então, é de rotina na cirurgia pediátrica, nós retiramos um pouquinho das fenestras, porque senão a gente tem que introduzir muito dreno, tem o risco de ficar com fenestra para fora, ou o dreno ser muito introduzido e ficar cotovelado. Então, geralmente, nós cortamos a pontinha do dreno para não ficar tantas fenestras e a partir daí nós fazemos essa estimativa do tamanho. E lembrar da fixação. Eu coloquei essa fotinha aqui desse menininho com cachorrinho, porque quem for passear lá na enfermaria de pediatria vai ver que as crianças andam com dreno de tórax, elas brincam, criança puxa as coisas. Então, tão importante quando passar um dreno bem passado é fixar e garantir que esse dreno não vai sair. Lembrar que um paciente vítima de trauma grave que foi drenado na sala de emergência, né, esse paciente vai ser transportado provavelmente para uma tomografia, ele vai ser transferido ou para um centro cirúrgico ou para um leito de UTI. Então, é tão importante quanto fazer uma fixação adequada. E depois da drenagem, né? Lembrar de manter esse paciente sob monitorização, de vigilância da saturação, da frequência respiratória, dos sinais de desconforto, avaliar esse dreno, que aspecto que está saindo, está tendo escape de bolhas, qual que é o débito desse líquido, a coloração, sinais de reexpansão pulmonar também importante, como eu falei lá no início, né? Se o débito foi maior que 15 ml por quilo de imediato, maior que 3 ml por quilo nas próximas 3 horas, tudo isso são sinais de alarme para nós diante desse pós-drenagem. Então, as possíveis complicações, o dreno ficou mal posicionado, então esse dreno não está oscilando, não está drenando, ficou acotovelado, ou às vezes eu dissequei o subcutâneo, o dreno não entrou na cavidade pleural, ou às vezes também esse paciente eu introduzi muito, tem alguma lesão pulmonar associada, uma lesão diafragmática, mais tardiamente pode cursar com uma infecção de parede,
ou a síndrome da reexpansão rápida pulmonar, né? E então, isso, né? Posteriormente, vamos ter as oficinas em relação à prática de fazer os procedimentos da drenagem, que eu acho que vai ser importantíssimo, para dar seguimento, então, às patologias, fraturas costais e tórax instáveis. Como eu expliquei da anatomia da criança, a fratura, ela é muito rara. Por quê? Essa costelinha, ela é muito cartilaginosa, então ela consegue receber muito impacto sem se quebrar. Então, geralmente, quando tem evidência de fratura, tem que pensar que é um trauma com uma alta cinética, né? Um trauma muito grave, que pode ter lesões internas graves associadas. Então, nos sinais de fratura, nós temos dor, crepitação, deformidades torácicas associadas. O que é o tórax instável? É na presença de fraturas de 2 ou mais arcos costais consecutivos em 2 pontos. E a gente tem aquele movimento paradoxal da parede torácica, que é quando na inspiração, então, quando a criança ela inspira, o tórax expande, mas pela diferença de pressão a gente vê retornando, né, as costelinhas, vê essa deformidade torácica. E na expiração a gente vê empurrando, então a gente vê esse movimento contraditório, né, dessa região com esse tórax instável, com essas fraturas consecutivas. Então é um alto risco para a hipoventilação, pode cursar com uma contusão pulmonar grave pela própria gravidade do trauma, e o tratamento é uma analgesia eficaz, porque nesse caso, o paciente está com fratura, ele pode piorar, ele vai ter dificuldade ventilatória, ele pode cursar com uma atelectasia, complicando ainda mais essa capacidade ventilatória. Então, a analgesia, ela entra na base do tratamento, além da oxigenoterapia e esse suporte ventilatório conforme a necessidade da criança. Então, nessa fotinha aqui, nesse desenho, né, nessa ilustração, nós temos a demonstração aqui, então, dessas diferenças de pressão e a manifestação desse tórax instável, né? Então, durante o movimento da inspiração, com aumento da pressão, a gente vê essa deformidade torácica. E na expiração, que o tórax ele reduz, a gente vê essa expansão. Então, é um movimento paradoxal. Essa região tórax está fazendo um movimento contrário ao esperado na inspiração e na expiração. Agora, falar um pouquinho sobre laceração pulmonar. Então, é uma lesão direta do parênquima pulmonar, pode ser presente tanto no contuso como no penetrante, e pode evoluir com hematoma pulmonar, pode evoluir com pneumatoceles, com hemopneumotórax. O diagnóstico geralmente é feito através da tomografia, que visualizamos lesões cavitárias, coleções, e o tratamento ele vai ser o suporte, então analgesia, oxigênio, fisioterapia, e a drenagem torácica se houver presença de gás, de coleção ou de sangue. Ruptura traqueobronca é muito rara, porém é altamente letal. É causada principalmente um trauma contuso de alta sinergia, através de uma compressão torácica direta ou uma desaceleração súbita. Geralmente na clínica nós vemos uma manifestação de um efizema subcutâneo maciço e um pneumotórax, que é um pneumotórax, nós falamos que é um pneumotórax recorrente. Então é aquela criança que nós identificamos pneumotórax, tratamos com dreno, o dreno está na radiografia bem posicionado, dreno oscilando, funcionante, mas com escape contínuo. Então, esse paciente, ele não melhora. Em alguns casos, passa um segundo dreno. E mesmo assim, com 2 drenos, não conseguimos ter uma expansão pulmonar adequada. Então, tem que ser lembrada a hipótese de lesão na árvore traqueobronca, né? Diagnóstico, ou por tomografia, ou por broncoscopia, porque através da broncoscopia nós vamos confirmar esse diagnóstico sobre visualização e entender exatamente onde que ele se localiza, quais são suas relações anatômicas. Tratamento precoce, definir a via aérea desse paciente, garantir essa via aérea, ou por uma intubação seletiva, né? Ou pensando em um procedimento cirúrgico, seria uma traqueostomia. E a cirurgia definitiva vai ser o reparo dessa lesão traqueobronca. Falar um pouquinho também sobre a asfixia traumática. Então, a asfixia traumática, ela vem de uma compressão súbita e intensa do tórax, que faz um aumento abrupto da pressão venosa nessa porção superior. Então, aquela criança que tem aquela pletora facial, que a gente consegue visualizar aqui nessa setinha vermelha. Então, sinais é uma cianose cervicofacial, petequias em face, pescoço e conjuntiva, pode ter um prolapso, uma proptose ocular associada e alterações neurológicas, pode ter agitação, confusão, rebaixamento.
O tratamento é feito através do suporte ventilatório. É importante essa monitorização neurológica intensiva por conta dessa hipóxia relacionada. E, geralmente, a evolução ela é favorável desde que não haja uma hipóxia cerebral prolongada. Ruptura diafragmática. Ela é mais comum à esquerda devido à proteção do fígado do lado direito. Ela pode ser causada, então, por um trauma fechado com aumento súbito da pressão intraabdominal, mas também pode ser por um trauma penetrante, por exemplo, levou uma facada que violou o diafragma. A clínica dela é uma dispneia, uma dor torácica. Na ausculta, pode ser possível auscultar ruídos hidroaéreos no tórax, então tem o intestino que está fora do lugar ali. O abdômen na criança, muitas vezes, ele fica com o abdômen murcho, porque as vísceras se deslocaram para a cavidade torácica. E o raio-x, nós visualizamos, né? Elevação desse hemidiafragma, visualizamos alça intestinal no tórax. Se a criança está com uma sonda, às vezes a gente vê a sondinha lá dentro do tórax, numa anomalia, numa apresentação, né? Em casos de dúvidas, né? Pode ser feito um ultrassom ou uma tomografia. E o tratamento é cirúrgico. Geralmente o acesso comum é por laparotomia, mas também pode ser feito por toracotomia. Então, aqui nessa imagem, nós visualizamos à esquerda, né, uma presença de alças intestinais na topografia do tórax. Não conseguimos identificar bem essa linha diafragmática, então, aqui é um diagnóstico de uma ruptura diafragmática traumática. Lesões cardíacas e de grandes vasos. Nas crianças, elas são raras, porque o mediastino semóvel é um fator de proteção, mas quando elas estão presentes, elas são potencialmente fatais. Então, na clínica, nós vemos uma criança com choque refratário, que não responde à reposição volêmica, pode ter os sinais de tamponamento cardíaco, que é a tríade Beck, o paciente tem uma hipotensão, as bulhas cardíacas estão abafadas e na presença de uma turgência jugular. Tudo isso são sinais de alarme. Pensar numa dissecção aórtica, uma dor torácica irradiada, diferença entre os pulsos periféricos. O diagnóstico ele pode ser feito pelo EFEST na janela e também pela uma TC contrastada para avaliar e conseguir estudar melhor essas alterações dos vasos. A conduta vai ser estabilização desse paciente, então acesso calibroso, reposição volêmica e avaliação da cirurgia de emergência. Então, nessa imagem, né, a gente está mostrando um derrame pericárdio. E para a gente finalizar, vou falar também sobre a lesão dos jogadores, né, de futebol americano, que é o Commodes cordis, que é uma lesão por um trauma direto torácico, que causa uma fibrilação ventricular. Então, é durante uma fase do ciclo cardíaco, tem esse trauma direto, tem essa alteração na condução cardíaca, e ela é relacionada em pacientes jovens, né, atletas ou crianças que não têm uma cardiopatia estrutural. É aquela pessoa que teve o azar de ter a lesão, de ter esse trauma nesse momento do ciclo cardíaco. Então, é um paciente que evolui com uma parada cardíaca súbita após esse impacto. Então, pode ser uma bolada, uma cotovelada, um chute. E esse paciente ele vai ser conduzido com uma RCP imediata, uma desfibrilação precoce, e o prognóstico é diretamente relacionado com a conduta, o segmento dessa parada assistida, né, no caso. Lembrar também que as crianças podem ter uma lesão esofágica, também bem rara nos traumas condusos, mas é um paciente que cursa com uma dor torácica, dor epigástrica. Nos exames de imagem, nós visualizamos um pneumo mediastino, um pneumo peritônio, em alguns casos. Agora, para nós já darmos segmento para o final da aula. Quando que a gente vai pedir uma tomografia num trauma pediátrico? Por quê? Nós sabemos que a TC de tórax, como todas as tomografias, elas estão relacionadas com a exposição à radiação. E na criança, isso é um fator importante, porque essa criança ainda vai ter uma vida inteira pela frente. Então, a gente tem que tomar cuidado com a exposição desnecessária à radiação. Então, as indicações de solicitar uma tomografia quando o raio-x é inconclusivo ou tem alta suspeita clínica, esse paciente tem alguma coisa a mais que pode ter passado desapercebida nesse raio-x.
Por exemplo, o paciente tem uma dispneia desproporcional aos achados, está mantendo uma queda de saturação inexplicada, tem suspeita de lesões ocultas importantes. Então, eu acho que tem uma contusão pulmonar grande, tem uma laceração, tem um hematoma, lesão de grandes vasos, e eu preciso detalhar essas lesões para pensar em uma abordagem. Importante nesse caso, a tomografia com contraste, tem um pneumotórax oculto ou algo duvidoso, fraturas complexas, ou na persistência de sintomas que não tem diagnóstico. Então, esse paciente não está melhorando, não está melhorando. Esses pacientes com uma alta sinergia do trauma também vão ter um benefício de fazer a tomografia. Ou se eu fiz o raio-x e o raio-x está muito inconclusivo, né? O raio-x não conseguiu definir. Então, é importante nós considerarmos nesses pacientes o custo-benefício, porque crianças são mais sensíveis à radiação. Lembrar que a TC de tórax, ela não é um exame de rotina no trauma leve e moderado. Nós fazemos o raio-x, avaliamos, interpretamos, se houver necessidade, ponderamos a realização da tomografia. Se possível, no serviço, fazer essa tomografia com baixas doses, né, de radiação. E, por exemplo, um paciente que é um vítima de um politrauma, um paciente grave, ela pode ser incluída, né, a TC de tórax na TC do corpo inteiro, num protocolo de trauma grave. Então, para nós caminharmos aqui para o final, né, mensagem para todo mundo levar para casa. O trauma torácico pediátrico, ele exige alto grau de suspeição, então quem não sabe o que procurar não vai achar. Os exames de imagem iniciais, eles podem ser normais, então nós não vamos basear nosso diagnóstico só em exames de imagem, lembrar de estar reavaliando, acompanhando esse paciente e sua evolução. O suporte ventilatório e manejo precoce vai reduzir a mortalidade. E todo médico que atua na sala de emergência, na sala de trauma, tem que estar apto para diagnosticar essas lesões, saber tratar, tirar esse paciente da urgência. E aí, só para compartilhar para vocês, que na cirurgia pediátrica nós passamos drenos, e às vezes a gente vai tirar algum dreno na enfermaria, e antes a gente tem que tirar um dreno da Emília, que ela estava com esse dreninho de tórax. Enfim, espero ter contribuído um pouco com vocês, algumas dúvidas para nós darmos seguimento aí na nossa discussão. Excelente. Então, parabenizar a Vitória, muito boa a aula, muito boas figurinhas, as imagens aí finalizando com a bonequinha, tirando o dreno, é muito interessante, né? Respondendo aí ao questionamento no chat, as aulas 1 e 2 estão postadas no YouTube. Então, todo mundo consegue acessar pelo YouTube, e lá também tem o link para acessar o questionário esse que é necessário para validar a presença nas aulas, tá? Então, cada aula que vocês assistirem tem que entrar no Forms, responder as 3 perguntas para validar a presença, tá? Eu acabei de mandar o link do questionário dessa aula, tá? Então, entrem lá, e mais tarde a gente vai baixar essa aula também para o YouTube, aí vocês têm acesso lá. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ver se alguém levantou a mão. Bom, é um assunto muito importante, né? Apesar de não ser comum, o trauma torácico na criança, ele é geralmente uma situação com gravidade significativa e que pode levar a uma hipoxemia, que é a principal causa de parada cardíaca. Então, é fundamental que quem estiver na ponta, quem estiver na assistência de urgência e emergência, tenha em mente sempre a possibilidade dessas lesões, né? Lembrar que, às vezes, visualmente pode não aparentar que esse paciente tem uma lesão grave, mas tem que examinar com muito cuidado, né, porque a criança evolui muito rapidamente com a descompensação clínica, né? Então, essa pessoa que está lá na ponta é a mais importante para identificar essa lesão e fazer o tratamento imediato dentro da avaliação primária do ATLS, né, que é o FISA-BCDE, né, agora, que visa justamente identificar lesões que têm risco iminente à vida e tratá-las de imediato, não postergar esse tratamento. Então, se você tem a suspeita de um pneumotórax hipertensivo, é fundamental que esse tratamento seja feito de imediato, né, e não postergar esse tratamento para um outro serviço, né? E identificar aquele paciente que precisa ser encaminhado para uma referência, né, e encaminhar rápido, né? O tempo aí é fundamental também. Então, acho que isso aí vale para todo mundo que trabalha com urgência e emergência, e como é uma coisa que a gente não vê todo dia, é importantíssimo que a gente estude, que a gente treine, que a gente se capacite, que tenha em mente essas lesões, para que o momento que aconteça, a gente lembre, né? Porque como não é uma coisa que a gente vai ver no dia a dia, na hora que acontecer, se a gente não estiver bem preparado, pode passar despercebidas lesões, a gente pode demorar para identificar uma possível lesão com risco. O importante também é essa noção de habilidades não técnicas e o treinamento da equipe, né? E a gente melhorar as nossas equipes todas.
tanto do pré-hospitalar quanto do hospitalar, a gente tem que, né, treinar a equipe, né, em time, né, cada um sabendo exatamente qual que é o seu papel ali, né, e um ajudando o outro, né, isso é fundamental. Bom, se tiver uma pergunta, né, vai encerramento. Certo? Então, muito obrigada a todos. É isso, Obrigado. então. Boa noite, gente. Boa noite. Próxima aula, daqui 2 semanas, choque na criança. Tá bom? Até mais, boa noite, gente. Até mais, boa noite.